O que me deixa impactado, isso pode ajudar muito você que tá assistindo a gente aqui, é o poder da influência. Quando João está preso, as notícias que ele tem a respeito do que Jesus está fazendo, vem de fora. Ele não está vendo o que Jesus está fazendo. Ele está ouvindo a partir da perspectiva de outros o que Jesus está fazendo. Então, para João chegar a um ponto de duvidar se Jesus de fato é o Messias, eu imagino que os discípulos que traziam notícias a respeito do ministério de Jesus começaram a criar nele essa dúvida. Pega essa chave, que isso aqui é muito poderoso. João, eu estou em dúvida se de fato ele é o Messias. Por quê? Cara, ele está andando com cobradores de impostos. Ele está sentando na mesa com gentios. Será? Aí vem no dia seguinte: João, olha, eu acho que talvez você apontou o homem errado. Por quê? Tem prostitutas caminhando perto dele. Ele não está mantendo distância entre as mulheres que vêm. Conversando com uma samaritana. Olha que forte isso. Uma convicção gerada desde o ventre da mãe pode se perder dependendo do tipo de influência que você dá acesso. Guarda isso. Uma convicção gerada desde o ventre da mãe pode se perder por conta da influência de quem você deu acesso. Então, tem muita gente em busca de uma missão errada, entendendo um propósito errado, entendendo que tem uma identidade errada, porque está dando acesso a quem não deveria ter influência no seu coração. E é isso que me preocupa com as vozes que têm falado sobre Jesus sem carregar Jesus, que têm falado sobre o reino sem fazer parte do reino, porque tem muita gente achando que está recebendo uma mensagem de Deus, quando na verdade é só algo travestido de Deus. Quando Jesus está prestes a voltar, ele libera algo que é um pré-requisito para que a igreja seja igreja. Ele diz o seguinte: olha, eu estou indo para o Pai. Se não fosse assim, o Espírito não viria sobre vós. Vocês vão receber o poder do Espírito, vocês vão curar no meu nome, vocês vão libertar no meu nome. Mas permaneçam até que venham sobre vós o revestimento de poder. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não podem falar de mim sem serem revestidos de mim. Vocês não podem caminhar em poder sem serem revestidos de poder. Vocês não vão viver as obras do Espírito sem serem cheios do Espírito. Então vocês vão viver tudo isso, mas permaneçam até que recebam. Então o que Jesus está dizendo é: o reino só se manifesta quando alguém cheio do reino começa a falar sobre o reino, expressar o reino. As obras do Espírito só se revelam quando alguém cheio do Espírito e que nasceu do Espírito começa a andar no Espírito. Então a gente está vendo um tempo em que tem muita gente falando de frutos do Espírito sem nascer do Espírito, esperando viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. O que me impactou no que o apóstolo falou sobre João Batista é que João Batista é uma expressão clara de alguém que sabia o que carregava desde o ventre. É uma expressão clara de alguém que abriu mão de todo tipo de conforto para cumprir o propósito. Comia gafanhotos, mel silvestre. Ele não estava morrendo em vão, né? Pois é. Mas ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, uma missão clara. Jesus disse que dos nascidos de mulher, ele era o maior. Mais cheio, nenhum homem nascido de mulher foi tão cheio do Espírito Santo como ele. Agora, olha que forte. Se João Batista, o homem pelo qual Deus quebrou o silêncio, o homem que finaliza essa antiga aliança, chegou a ter dúvidas por conta da influência sobre a sua missão, propósito e sobre a identidade de Jesus. Irmão, se a gente não tiver muito mergulhado, é a primeira crise que a gente enfrenta que começa a colocar em xeque as projetos e sonhos que a gente tem, as promessas e palavras de Deus que a gente recebeu. A loucura desse tempo que a gente está vivendo é o seguinte, Paulo, e a gente estava falando um pouco sobre isso no café, sobre os desafios que a sua geração enfrentou, os desafios que eu enfrentei na minha, e a ausência de desafios que essa nova geração está enfrentando. Tem um provérbio oriental que diz que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Então, os fracos criam tempo difícil. É isso. É um ciclo. A gente precisa quebrar esse ciclo, né? A grande verdade é que é nas crises que a gente vai revelar o quanto a gente entende o propósito e a missão que a gente tem. Você pega Noé, ele recebeu uma palavra uma vez. Ele demorou décadas construindo. A gente vê hoje, na nossa geração, pessoas recebem dezenas de vezes uma palavra. A primeira crise faz você esmorecer na fé. Gosto de brincar que tem vezes... Com quem tu andas que está te influenciando a tua convicção em Deus? Pois é. Quem fala no teu coração? É isso. Quem você está dando ouvidos? Quão raso é a sua convicção que a primeira crise já faz você ter dúvidas. Tem uma frase do Martin Luther King, eu até notei que para não esquecer de citar isso, tem muito a ver com propósito e missão. Ele diz que um homem que não está pronto para morrer por algo, esse homem ainda não descobriu pelo que viver. Repete, merece um bom. Quem não está pronto para morrer por algo, não descobriu ainda pelo que viver. Você descobre que está pronto a morrer pelos seus filhos só quando você se torna pai. Meu pai, ele tentava, eu lembro que meu pai tentava de alguma forma expressar o quanto que ele me amava quando era pequeno. E aí, eu lembro que ele falava, filho, ele segurava meu rosto e falava assim, papai te ama tanto. E na medida que eu tinha de entendimento de amor, eu achava que eu entendia a medida dele de amor.
Ele, papai te ama tanto. Eu falei, eu sei, pai. Ele falou, não, filho, você não sabe. E eu vi o desespero dele em tentar me fazer entender. Eu já passei por isso. Não, filho, Desse você não jeito. sabe. Filho, se eu tivesse que tirar todo o meu sangue pra dar pra você, eu te daria. Aí eu falei, eu sei, pai, eu também. Não, filho, você não tá entendendo. E aí eu lembro que em alguns momentos ele falava, filho, você só vai entender o amor do seu pai quando você for pai. Experimentar. Quando eu me tornei pai, eu entendi que eu morreria pelos meus filhos. E eu entendi que eu tinha que viver por aquilo. Você só estava disposto a morrer pelo teu chamado e propósito? Irmão, quando você entendeu qual é o teu chamado e propósito, não tem como. Por isso que a nossa medida de entrega, ela é proporcional à nossa medida de entendimento e revelação da nossa missão. Você vê que um homem maduro que entendeu a missão que tem, ele se entrega mais e ele vai tendo mais entendimento e ele se apaixona mais, e ele vai tendo mais entendimento e ele se entrega mais. Então, eu acho que é proporcionalmente isso, sabe? Essa relação entre o entendimento que você tem de missão e o quanto você está disposto a morrer por isso. A gente olha para a história de Pedro e Pedro, antes de se tornar pescador, ele precisou se tornar peixe. Eu lembro que quando alguém falou isso, eu falei, cara, eu acho que esse cara forçou uma revelação aí. Pedro se tornou peixe. E aí ele continuou falando, não, porque todo pastor precisa ter sido ovelha um dia, né? Davi, ele era pastor, mas ele tinha um pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Então, ele pastoreava ovelhas, mas ele sabia que tinha um pastor acima dele. Você só pode pastorear se você já foi pastoreado. Você só vai ser ovelha. Só pode pregar onde você já foi pregado. É isso. Só pode transformar se foi transformado. Você só pode libertar se foi liberto. Você só pode curar se foi curado. Ele chega no ponto central dessa revelação que fez muito sentido para mim. Ele falou, no momento em que Pedro afunda, ele está debaixo d'água e vê a mão de Jesus se estendendo para ele, ele teve a experiência do que é ser pescado do fundo do mar para fora. Quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Pedro precisou ter a experiência de ser pescado por Jesus. Com certeza. Antes de sair e começar a pescar. Caraca. Então, a missão, Paulo, ela está diretamente ligada a experiências que Deus permitiu que você tivesse para você caminhar com a autoridade que Deus quer que você tenha. E é por isso que eu acredito que hoje eu tenho autoridade para ministrar cura, porque em 2017 o meu coração estava parando, eu estava de fralda, catéter na minha jugular, catéter na minha subclave esquerda, direita, 24 horas por dia tomando antibiótico de alto espectro, 3 injeções por dia na barriga para não dar problema nos rins. Experimentou. Então, quando eu oro por cura hoje, o meu nível de empatia é infinitamente diferente do que era antes. E meu nível de autoridade também. Por quê? Porque eu sou marcado. Com certeza. Por que Jesus aparece para os discípulos com as marcas ainda? Porque o evangelho não veio para maquiar as suas marcas. As suas feridas são que te dão propriedade para falar do que você viveu com ele. As tuas feridas são justamente aquilo que te dão propriedade para falar sobre aquilo. É isso. O problema é que na nossa geração estão ensinando a gente a maquiar o que na verdade é a glória que a gente carrega. As suas marcas, as suas cicatrizes, elas ferem a sua estética, mas elas apontam para o seu milagre. Eu lembro que eu fiz essa oração e eu vou entregar aqui porque Jesus está aqui, irmão. Eu sinto muita graça nesse encontro. Eu lembro que eu cheguei a pedir isso para Deus e não faça disso uma doutrina, tá? Isso é algo pessoal. Eu lembro que um dia eu estava no banheiro do hospital e eu falei, Deus, deixa alguma marca desse tempo, porque eu não quero ter a chance de esquecer do que eu estou vivendo aqui. Então, eu tenho uma marquinha bem pequenininha, mas quando eu passo a mão eu sei o que já teve aqui. E aí eu lembro que eu fiquei com essa marquinha aqui do catéter nos lugares onde eu tive que botar o antibiótico. Eu falava, deixa uma marca desse tempo para eu lembrar. As minhas cicatrizes hoje são o meu orgulho. Paulo fala, olha, eu me orgulho em nada além da cruz de Cristo. Cara, a cruz era um lugar de morte, era um cenário que não foi bonitinho. O problema é que a gente tem que entender que milagres não são fofinhos, Paulo. A mulher do fluxo de sangue sangrou por anos. O paralítico teve que ser exposto por um telhado, estendido por uma corda. O cego, ele teve que experimentar o cuspe virando lodo para que ele pudesse enxergar. Milagres não são fofinhos. Eles são gerados no meio de um ambiente de dor, de lágrimas, de caos. Eu vi um pastor dizendo domingo passado que o milagre só acontece porque teve um problema. Ah, você pegou, né? Todo milagre nasceu de um problema. A matéria-prima, né? E quando você chegar na eternidade, você não vai ver um diploma na mão de Jesus, você vai ver uma cicatriz. Yes. Porque os diplomas sinalizam o que eu aprendi, mas as cicatrizes sinalizam o que eu venci.